isso, não é que a minha vida assim é maravilhosa e eu não tenho problemas. Não, os problemas continuam, as situações continuam, esses sentimentos permanecem, mas a vida da gente ganha uma potência que é difícil até explicar. É muito forte. Porque assim, eu estou falando muito do que a gente compartilhou, mas também a gente recebe muito de todo mundo. É uma troca, na verdade. A gente não está dando só para as pessoas ou compartilhando. A gente está recebendo o tempo inteiro também. E isso eu acho que tem uma força incrível. E você não consegue voltar atrás, sabe? Eu não conseguiria dar um passo atrás e voltar àquilo que eu era antes, porque eu já mudei muito, né? Eu já me transformei. E eu espero continuar nessa caminhada e espiritualmente também, né? Tendo um crescimento, tendo um amadurecimento, encarando esses momentos como momentos de reflexão e do que eu posso fazer mais. Porque é incrível, eu sempre digo, cada crise que eu vivi na minha vida, tanto política, econômica, pessoal, sempre eu saí dando um passo maior, fazendo algo mais, aprendendo mais e querendo fazer mais pelas outras pessoas também, né? E essa reflexão que você disse, que essa quarentena vem trazendo a todos, despertou, acho que, muita coisa interessante, né? Eu tenho visto na nossa, principalmente no nosso grupo mais próximo, né? A gente vê solidariedade aparecendo, né? Uma cadeia de amor crescente, né? De ajuda ao próximo, na contramão do que a gente presencia, infelizmente, dos nossos representantes no poder. Mas essa força de grupo, de comunidade, como é que você não deixa ela se escorrer pelos dedos após esse período? Como é que a gente fortalece esse sentimento e faz com que as pessoas assim abracem causas e até criem suas próprias? Claro, começando por elas mesmas, acho que né? Eu acho difícil. Eu acho que nesses momentos as pessoas se juntam, elas são solidárias, mas eu acho que depois, o dia a dia das pessoas é tão difícil, né? É tão corrido, é tão cheio de percalços, de dificuldades, e as pessoas acabam tendo que batalhar para sobreviver, o que é correto. Eu não estou aqui julgando ninguém. Então, eu acho que isso vai se dissipando. Eu não acredito muito que a partir de agora tudo vai mudar, que vai nascer uma nova consciência. Infelizmente, não acredito. Eu acho que algumas pessoas, sim, vão continuar, mas não acho que isso vai ser uma mudança muito radical, entendeu? Eu não vejo isso muito uma mudança de paradigma. Eu posso estar enganada e espero estar enganada. Mas eu acredito que se algumas pessoas conseguirem, a partir desse momento, dessa crise, desse momento de reflexão, continuarem, né, com esse gesto de solidariedade, de pensar nas outras pessoas, eu acho que isso já é um ganho, né, desse momento. Sim. E não esperar que isso aconteça somente nesses momentos, né, porque isso está todo dia, né, eu acho que é um momento para você olhar para o lado, olhar para o outro e tentar fazer algo, pensando mais na coletividade, né. Tá. E o quanto isso a gente aprende tanto também, quanto isso é bom pra gente, na verdade. Sim. Muitas pessoas perguntam por onde começar, né? Você teve um impulso acho que por ter saído da cidade, por ter tido uma filha, por buscar a educação, e aí nasce a Pecatu, e aí eu queria que você desse uma ideia, assim, se você tem essa ideia, por onde começar a se engajar, como, com quem, né? Acho que são perguntas que pairam por muitas mentes que muitas vezes a gente não encontra a resposta, né? Eu acho que essa busca começou desde muito cedo na minha vida. Era criança, adolescente, talvez por causa dos meus pais. O meu pai foi empresário, político, trabalhava numa emissora de rádio. A minha mãe estava sempre trabalhando com projetos sociais nessa cidade. E eu sempre estava junto com eles, participando. Então, essa busca faz parte da minha vida. E depois, quando eu fui morar em Porto Alegre, eu participei de jornais alternativos, de grêmio estudantil, muito ligado a questões políticas na época da ditadura militar. Depois, quando começou o movimento ambiental, eu também participei, tipo Greenpeace, Partido Verde, de muitas ONGs. Mas eu sempre me senti um pouco deslocada nesses lugares, porque sempre, de certa forma, existe uma hierarquia que você tem que obedecer.
E eu tenho muito esse espírito um pouco libertário. Eu gosto de não ter tantas regras e tantas normas. As pessoas dizendo o que deve ou não fazer. Então, eu acho que depois de acumular muitas experiências nessas instituições, eu acabei pensando num caminho próprio. Mas isso é uma coisa muito minha, muito particular. Eu acho que tem tantas possibilidades hoje, muito mais do que na época que eu comecei nessa minha busca. Tem tantos projetos sociais, culturais, né? Tem tantas ONGs, tem tantas pessoas incríveis fazendo projetos maravilhosos no Brasil, no mundo. Então, eu acho que a gente pode começar procurando esses lugares, ou pode começar na nossa casa, no nosso prédio, com os vizinhos da comunidade. Podem ser ações micro, né? Aquela coisa, pensar globalmente e agir localmente. Agora, é claro, né? Eu acho que tem que partir muito de uma mudança pessoal. A gente não pode buscar fora da gente. E a partir daí você ter uma força para poder se colocar para fora para fazer um trabalho. Porque não é fácil. Não é nem um pouco fácil, né? Então você tem que estar preparada para enfrentar esses desafios. Mas eu acho que é melhor do que ficar sozinho. Apesar de que eu acho que esses momentos de solidão são super importantes. Todo mundo é um ser solitário, né? Sim. Nasce sozinho, morre sozinho. E também precisa desses momentos de ficar só. Eu gosto também de ficar sozinha, de viajar sozinha, de conhecer pessoas diferentes, de aprender com as outras pessoas. Você tem tido alguns sonhos, alguns insights, alguns momentos assim de inspiração, observando tudo isso que a gente está passando, né? Buscando dentro da gente algumas respostas? Essa noite mesmo eu acordei 2h30 da manhã e estava sem sono e acabei entrando num site de um educador chileno chamado Cláudio Naranjo, e ele é um sábio e ele estava propondo uma meditação guiada por ele. De repente, eu fui fazendo essa meditação, né? Fui participando da meditação guiada por ele. Eu entrei numa espécie de transe incrível. E no meio da meditação, tinha uma música do Mozart, que foi maravilhoso, porque ele fala que mesmo em momentos de tristeza, de tragédia, né? Você tem essa pulsão também da alegria, de buscar algo positivo. Então, eu acho que ter contato, poder acessar essas pessoas, esses seres sábios, né, que existem aí no universo, no planeta, também ajuda a gente a encontrar alguns caminhos, né? A literatura me ajudou muito, o cinema me ajudou muito. Eu acho que a gente tem muitos caminhos, mas tem que querer, né? E tem que buscar o seu próprio apekatu, que é? Caminho bom em Tupi-Guarani. A gente achou o nome que tinha a ver, né? A gente não está apontando o caminho nenhum. Caminho bom, ele não é maravilhoso, né? É um caminho que a gente está fazendo. E é impressionante, que eu sempre falo quando eu vou na escola, tem algum evento, porque quando a gente faz festa, que a gente gosta muito de fazer festas para comemorar também tudo isso. Sei lá, 100, 200, às vezes 300 pessoas da comunidade. E eu ainda me emociono, porque eu penso, nossa, isso foi um sonho, que quando a gente contava, poucas pessoas acreditavam que poderia dar certo. E vamos completar 20 anos agora, em agosto. E foi muito difícil, Estela? Foi muito difícil conseguir manter esse sonho vivo e persistir nele? Teve um momento que eu tive uma crise profunda, porque foi uma época que eu achava que eu dava conta de tudo. Eu podia ser... pretensão, né? A pretensão. A melhor mãe, uma ótima coordenadora de uma associação, uma ótima profissional na minha área do audiovisual. Sabe, essa pretensão de achar que você dá conta de tudo e que você não vai ter crise em função disso. Imagina, é óbvio que isso não deu certo. E eu tive uma crise profunda mesmo, de ficar tipo 1 mês, 2, deitado, olhando para o teto e falando, o que eu faço? Porque a minha energia toda que eu tinha foi sugada, porque eu queria dar conta de tudo 100%. E eu não conseguia, ninguém consegue. E a partir dali eu tive que repensar. E naquele momento a gente pensou em fechar a escola, porque a gente não estava conseguindo mais dar conta de tantas questões que se colocavam naquele momento. E aí, mas foi justamente nessa época, dessa crise, que apareceu a parceria com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Itapevi, porque até então, nos primeiros anos, a gente bancava tudo, com a ajuda de amigos, fazendo vaquinha, fazendo festa, fazendo
bazar, mas chegou um momento que a gente ficou sem energia para tudo isso. E aí foi um momento de ruptura. Mas aí é incrível isso, né? Deu essa virada, porque a secretaria entrou como parceiro, eles começaram a pagar os funcionários, os professores, a cozinheira, as auxiliares de limpeza, e aí deu um novo ritmo aqui na escola. A gente não tinha mais preocupação com o pagamento de salário para os profissionais. E a nossa diretora da escola e professora foi contratada pela prefeitura também. Então, a gente partiu para um outro momento, mas foi uma crise bem pesada. Então... Mas eu acho que a partir dessa crise eu descobri que eu tinha que ter uma certa leveza, que eu não podia me cobrar tanto e que eu precisava entender que as crises e os problemas fazem parte da vida. Eu demorei para aprender, né, algo tão óbvio. E que você tem que passar por esses momentos. Então, assim, tá triste, tem que estar triste, na hora de chorar, tem que chorar, na hora que tá alegre, você sorri. Na hora que tem que celebrar, você celebra e deixar um pouco a vida fluir. Não tentar ter um controle sobre tudo, porque eu acho que um dos meus principais problemas é essa pretensão de que você tem um controle sobre a sua vida. E isso é uma grande ilusão, né? Porque a gente não tem controle nenhum. E tá aí o coronavírus para mostrar pra gente o quanto a gente não tem controle nenhum e quanto a nossa vida é muito frágil. E por isso a gente tem que aproveitar intensamente cada momento. Tem que respeitar o tempo também, eu acho. Né? O tempo, mas você vê mesmo eu que tinha vindo para cá, que tinha contato com a natureza, eu tinha um padrão que veio comigo. Claro. Então, é claro que eu estava numa situação melhor, mas eu continuava com esse padrão de ter que dar conta de tudo, de exigir o máximo da perfeição, e isso não existe, né? Então, agora, eu faço o melhor do que eu posso. Continuo exigente, continuo querendo dar o melhor de mim para tudo, tanto no trabalho, quanto na minha família, quanto aqui na escola, mas eu tenho minhas limitações, né? Que são muitas. Imperfeições e compreender isso eu acho que é um grande passo, né? Mas olhar para trás às vezes também é importante, também ver o que foi feito, né? Nossa, lógico, é que a gente às vezes esquece de olhar para trás e ver tudo que a gente passou e tudo que a gente conseguiu construir, né? Porque eu acho que a sociedade, o mercado de trabalho cobra tanto da gente. Ir para frente, né? Ir para frente. Ir para frente, sempre querer mais, fazer mais. E agora as coisas mudam de uma forma tão rápida. Como é que a gente vai conseguir o tempo inteiro tá aprendendo, tá mudando, acompanhando todas essas mudanças que são diárias, né, tecnológicas, tudo muda e como é que se acompanha isso? Pensando antropologicamente, né, quantos milhões de anos, né, para a gente chegar onde chegou? E você romper com essa evolução em tão pouco tempo é complicado mesmo para todo mundo, né? Então a gente tem que olhar para trás, tem que ver tudo que a gente passou e ver quanta coisa a gente aprendeu, né? E quanta coisa a gente ainda vai aprender. Não dá para viver assim, caixinhas. Agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu sou... Não, tá tudo junto. Eu acho que isso é muito legal também, né? Ter essa noção, né? Exatamente. De que tudo está conectado. A nossa vida, Sim. Na verdade, a nossa vida aqui está conectado com o nosso trabalho, com o nosso projeto comunitário, está tudo ligado, né? É muito difícil separar. Eu acho tão bom isso, né? Quando está tudo interligado funcionando, interligado. Exatamente. Eu também faço tantas coisas e que muitas vezes eu me privava de talvez falar para as pessoas que eu era isso e mais aquilo, faria aquilo, e a gente fica se esquivando e na verdade depois eu entendi que não, na verdade é se assumir como a sua vida profissional, pessoal e todas as suas capacidades, nas suas possibilidades. Isso me deu um pouco mais de confiança e de amor também pelo que eu faço. E a gente também não pode, porque eu acho que um pouco que a gente é educado, você é uma coisa, essa visão um pouco ocidental, né? Você tem uma profissão, você é ou médico, ou engenheiro, ou jornalista. Falta um pouco dessa visão mais ampla, mais holística da gente como ser, né? De que você tem muitas potencialidades e é muito chato, é muito empobrecedor você focar em uma parte sua, né? A gente tem tantas potencialidades, tanto para ser desenvolvido e está descobrindo o tempo inteiro essas potencialidades que estão aí dentro da gente, né? Outra coisa, né, que eu falo pessoalmente, assim, essa coisa de sempre culpar o outro, terceirizar a nossa culpa.
Porque era assim, a culpa é da minha família, depois a culpa é do, sei lá, da escola, depois a culpa é do governo, depois a culpa é do teu chefe. Você sempre tem problema se você está sempre terceirizando a culpa. Eu era muito assim, tipo, não, eu